Vamos agora para a nossa terceira apresentação, titulada Manejo Inteligente de Plantas Daninhas nos Cereais de Inverno, que será ministrada pelo pesquisador Luiz Henrique Penkoski. Nosso palestrante Luiz Penkoski possui graduação em Agronomia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em 99, mestrado em Manejo de Grandes Culturas em 2006 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente é gerente técnico de pesquisa da Fundação ABC para assistência e divulgação técnica agropecuária. Tem experiência na área de agronomia com ênfase em manejo de plantas daninhas para as culturas de soja, milho, trigo e feijão. Professor Luiz, é um prazer contar com a sua presença aqui. A palavra está contigo. Bom dia, Rogério. Me ouvem bem aí? Estão me vendo? Sim. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campos Gerais e já prestar aí todo o meu sentimento aos familiares do Petrúcio, né, pela perda da irmã, desde que ocorreu essa semana. Eu vou compartilhar. Bom, também antes de começar, mandar um abraço para o Fernando Adegas e para o Robson Zip, dois grandes amigos meus aí. Bom encontrar eles aí no evento e ver que todos estão bem. Eu vou falar um pouquinho então de manejo de plantas daninhas e o nosso foco vai ser o inverno. E a ideia é a gente discutir um pouquinho da importância desse manejo de plantas daninhas que ocorre no inverno. A gente vai falar um pouquinho do panorama, de alguns cenários preocupantes com algumas plantas daninhas específicas também que ocorrem nas culturas de inverno. E discutir estratégias de manejo aí para não só pensando nas culturas de inverno, mas pensando também do que eu faço no inverno, o que reflete lá para as culturas de verão, principalmente para a soja, né, que é a nossa principal cultura hoje nos sistemas de produção. A primeira mensagem que eu queria passar para vocês é que a tranquilidade do manejo de plantas daninhas lá nas culturas de verão, principalmente na soja, ela está diretamente ligada do que eu faço ou não faço no inverno. Então, acho que essa foto aqui ilustra bem, né? Por exemplo, aqui uma área onde eu cultivei aveia no inverno, né? E a área onde eu deixei em pousio no inverno, né? Então, isso aqui é buva, né? Parece que foi desenhado com Photoshop. E a mensagem, então, que eu quero dizer é o seguinte, é reforçar e deixar isso como talvez a mensagem principal que nós vamos discutir hoje, que o bom manejo que eu faço no inverno vai trazer a tranquilidade do manejo de plantas daninhas lá no verão. E se nós pensarmos isso em buva, pensarmos em amargoso e também no azevém, né, é uma planta daninha mais problemática no inverno, mas que pode afetar o verão, mas pensar em buva principalmente, isso faz todo sentido, né? Quem faz um bom manejo dentro do sistema e com foco no inverno, vai ter menos problema lá no verão, tá? E aqui eu queria falar um pouquinho da buva, né? O Fernando já comentou bem, já falou daquele tripé, digamos assim, das principais plantas daninhas que nós temos problema hoje, que é buva, amargoso e azevém. E aí que eu queria trazer alguns pontos importantes com relação à buva, né? Vou passar bem rápido com relação à biologia, mas uma planta pode produzir 200 mil sementes. Ela também é chamada de voadeira, né? Isso aí é semente de buva voando, né? Então, a semente leve, isso explica em parte como essa distribuição de infestações em diferentes regiões do Brasil. Então, uma infestação, uma dispersão muito, muito fácil. Ela está muito adaptada, né, aos sistemas de produção, principalmente de plantio direto. Ela germina muito fácil na superfície. É uma semente que precisa de luz para germinar. Então, isso explica, né, porque quando eu tenho mais palha, eu tenho menos infestações de buva. Quando eu tenho menos palha, e aí essa luz chega, isso favorece e inicia o processo de germinação. Então, ela é uma semente fotoblástica positiva, precisa de luz para germinar, e isso explica em parte como ela se adaptou muito bem, né, nos nossos sistemas de produção. E aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo com vocês. Vamos imaginar que são os meses do ano, de janeiro até dezembro, e vamos imaginar agora um sistema de produção que eu tenho cereais de inverno, né? Por exemplo, trigo, pode ser aveia, pode ser cevada.
E essas bolas aqui que estão em vermelho, né, e que estão, a partir de abril, vão aumentando de tamanho aqui, são os meses onde concentram os principais fluxos de buva no ano, né? Pode acontecer em março, pode em agosto, setembro, pode ter emergência de buva, pode, né? Vejo que os ciclos estão maiores, mas a maior parte da concentração de buva emergida está nessa fase do ano. Se a gente observar aqui que eu vou plantar cereais de inverno em maio, em algumas regiões pode ser até abril, mas vamos pegar aqui um exemplo em maio, vejo que da saída da soja até o plantio dos cereais de inverno tem um pousio aí, né, que pode demorar de 1 a 3 meses, e nesse manejo outonal aqui que eu estou fazendo em abril, maio, eu vou controlar a buva sempre pequena, né, porque são buvas recém-emergidas aí, né? Então, normalmente uma única aplicação, dependendo do tratamento que você está trabalhando, né, da escolha dos herbicidas, já seria suficiente. Aí você semeia o trigo, por exemplo, e você tem mais uma oportunidade dentro dos cereais de inverno, né, que alguns herbicidas que a gente usa na pós-emergência do trigo também tem boa ação para bulvo. Então vejam que entre a colheita da soja e até o plantio da soja, que vai ocorrer lá em setembro, outubro, eu tenho duas boas oportunidades de controlar a buva, e o ponto importante é que eu vou estar sempre controlando buva jovem ou buva pequena. E aí, quando eu vou plantar soja lá nesses meses de setembro, outubro, se ocorrerem, e se eu tiver buva nesse momento aqui, vão ser buvas mais velhas, né? E aqui eu vou ter que abrir mão já de aplicações sequenciais, né? Ter que fazer uma aplicação e 15 dias depois complementar com contato. Mas vejam que esse sistema de produção que eu tenho cereais de inverno, né? Eu tenho mais oportunidades e os estádios e o desenvolvimento da buva encontram-se num momento mais fácil, entre aspas, digamos assim, para controlar. Quando eu venho para um sistema de produção com milho safrinha, né, vejo que eu estou plantando milho lá em fevereiro, em março, né? E esses fluxos de buva dentro do milho safrinha também começam a ocorrer lá em abril, maio, junho, julho, e aí posso ir até agosto, setembro, né? Muitas vezes do que a gente usa aqui na pós-emergência do milho, né, que basicamente é trazina, mesmo aumentando a dose, não consegue me dar um residual para diminuir significativamente a emergência de buva que ocorre lá mais da metade para o fim do ciclo do milho, onde eu não posso intervir com nenhum tipo de herbicida. E aí, o que acontece? A hora que eu tiro o milho safrinha, eu tenho esse período de pousio, né, onde eu vou ter bastante buva para emergir. O Fernando mostrou algumas fotos já desse ano, né? E aqui eu tenho uma oportunidade de manejar a buva aqui, e aí complementar com mais uma outra estratégia, né? Mais pensando lá na pré-semeadura da soja. Então vejo que eu não posso errar aqui nesse momento se eu comparar esse sistema com aquele sistema, e aí não estou comparando qual que é o melhor sistema do ponto de vista de rentabilidade, eu só estou comparando os sistemas do ponto de vista aí do manejo de buva, que aqui eu tenho que ser muito mais assertivo do ponto de vista de zerar essa buva para mim, para produtor plantar soja e não ter o problema de buva dentro da soja. Um ponto só que eu queria reforçar, e pegando o que o Fernando falou, né, naquele último slide, né, de alguns panoramas para 2021, um ponto que me preocupa muito e que a gente deve estar, vocês já devem ter observado o que está acontecendo no mercado, é que com a saída do Paraquat, mais toda essa questão de pandemia, provavelmente nós não vamos ter herbicida suficiente do ponto de vista para manejar a buva, por exemplo. Então, existe uma projeção aí que vai faltar herbicida de contato, vai faltar herbicidas específicos aí, por exemplo, pensando em buva. E isso pode tornar todo esse manejo que a gente está discutindo com vocês mais difícil. Então, esse é um ponto de atenção aí, que alguns herbicidas chaves, né, e isso já aconteceu, por exemplo, na safra, porque está acontecendo nos Estados Unidos, já faltou produto lá, é algo que a gente tem que prestar atenção aqui, porque isso pode acontecer aqui também, tá? Quais são os herbicidas que eu tenho para controlar essa buva, pensando lá naquele manejo outonal, lá em abril, maio, junho, né? Então, o 2,4-D, vejo como ele varia muito de performance, né? Aí eu tenho dicamba, eu tenho fluroxipir, tenho o triclopir, que não está aqui, mas que vai estar muito
vai estar entre aqui o dicamba, próximo ao dicamba, superior ao 2,4-D, eu tenho o saflufenacil, enfim, tem inibidores LS. O que eu quero dizer é que existem alternativas melhores ou piores, isso vai depender muito da condição da região, da questão de resistência, que também o Dr. Fernando falou com relação à resistência múltipla já da buva, né? Mas, basicamente, hoje, o que a gente tem para manejar essas buvas ou são auxinas ou são inibidores de protox, né? O inibidor LS já caiu bastante a questão de utilização por ser um problema mais antigo do ponto de vista de resistência, mas, basicamente, o que a gente vai trabalhar no manejo tonal para começar os manejos de buva vão ser auxinas ou inibidores de protox. Um ponto importante que a gente também observa, mesmo em planta pequena, dependendo da condição que a gente aplica, a gente tem rebrote, né, da buva, dependendo do herbicida que eu estou trabalhando. E aqui mostra um ponto importante, se eu pegar aqui o HIT, ó, o saflufenacil aplicado em buva com 19 centímetros aqui, ó, com quase 40 dias depois da aplicação, 99% de controle, outros protóxicos que não são bons, né? E aí as associações de HIT com, por exemplo, com 2,4-D ou com dicamba, se a gente olhar rapidamente para esse gráfico, você chega à conclusão que o HIT sozinho ou o HIT com auxina entrega a mesma coisa e não precisaria fazer a mistura desses dois mecanismos de ação, né? Uma auxina com um saflufenacil. Porém, quando a gente vai avaliar um pouquinho mais tarde, ó, 12 dias depois que a gente começa a ver rebrote, veja que o HIT sozinho, 25% das plantas já rebrotaram, né? E as misturas de HIT com as auxinas, ó, praticamente não tinha mais rebrote. Então, o grande objetivo aí dessa associação de HIT com auxina não é melhorar a velocidade da dessecação no primeiro momento, mas é principalmente evitar que essas plantas rebrotem, né? E um ponto importante que a gente tem que prestar atenção, principalmente com saflufenacil e 2,4-D, depois eu vou, lá para frente eu vou voltar nesse assunto, é que situações que eu tenho estresse hídrico, né, condições de seca, né, principalmente aí nos meses de agosto, eu posso ter perda considerável de performance de controle de buva por característica tanto do protóxico como da auxina. Então, condições aí de seca, né, tendem a gente ter uma maior dificuldade de controle de buva, tá? Então, essa era só para a gente mostrar um pouquinho da importância da buva. A buva é uma planta daninha importante no inverno para nós e no outono, né? E todo esse manejo que a gente faz nesse momento é muito mais fácil e isso vai trazer menos problema lá para a cultura da soja, onde a buva é uma planta daninha importante. Então, o que eu deixo de fazer no inverno, eu vou ter que pagar um preço depois lá no verão, né, para manejar essa buva. Então, eu costumo dizer, é muito mais fácil manejar a buva no inverno do que no verão. E aí o manejo de buva da soja que nós vamos semear daqui a alguns meses, né, ela já tem que ter iniciado lá nos meses anteriores, né, dependendo, obviamente, do sistema de produção. Se é milho, safrinha, se é trigo. Se a gente entrar agora na cultura do trigo, eu só queria mostrar isso para vocês aqui, qual é o efeito, né, da convivência de algumas plantas daninhas com a cultura do trigo. Então, se eu pensar aqui numa cultura de trigos sem a presença de planta daninha, com bom manejo de planta daninha, ó, quase 6 mil quilos de trigo por hectare, né? Se eu tiver 50 plantas por metro quadrado convivendo com esse trigo, vamos pensar nabo, eu posso chegar a ter perdas de até 65%, né? De 5.600 e para 1.960 quilos. Se eu tiver 50 plantas por metro quadrado de uma aveia, por exemplo, isso pode me impactar em quase 50% de redução de perda. E uma infestação mista também, 50%. Então, um ponto que eu queria deixar também aqui com vocês é que manejo de planta daninha em trigo, né, principalmente aplicando nos momentos corretos, depois a gente vai mostrar um pouquinho de período de anterior à interferência, quando que eu tenho que aplicar herbicida, isso não muda, na verdade, para soja, para milho, vai ser igual para trigo, esse período de matocompetição é também no início. E só para mostrar o potencial de dano, né, que essas plantas daninhas podem ocasionar na cultura do trigo é muito, muito grande. Se eu pegar a aveia aqui, ó, qual que é o período que eu tenho que manejar a aveia no trigo para não ter perdas de produtividade? E veja, então, os nossos trabalhos lá indicam que esse controle da aveia, né, dependendo da infestação que eu tenho,
ela corre muito no início, entre 10 e 20 dias após a emergência do trigo. Obviamente, se tiver uma infestação menor, isso aqui caminha para 30 dias. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é que a aveia a gente controla no início do trigo. E identificar a aveia no início também é mais difícil. Então, aquilo que também que o Fernando mostrou para nós, né? Diferenciar essas gramíneas. Mas o que normalmente acontece? O pessoal controla a aveia depois que ela espiga. E aí, quando ela espiga, é mais fácil de identificar, só que isso já se passou 60, 70, 80 dias depois da emergência, e normalmente, mesmo tendo herbicida eficiente em aveias desse tamanho, o estrago do ponto de vista de mato competição já ocorreu. Se eu comparar a aveia com a azevém, vejo que a azevém, o meu período de controle pode ir até os 40 dias. Então, se eu for comparar aveia e azevém, a aveia compete muito mais do que o azevém no trigo. Mas isso não torna o azevém um problema menor do que a aveia. O importante é que se você deixar para controlar a azevém com 40 dias, esse azevém já vai estar fora de estágio e você não vai conseguir controlar. Então, a mensagem que a gente precisa deixar do ponto de vista de manejo de planta daninha na cultura do trigo é que a gente deve controlar esse período, né, pode ser dos 14 até os 42 dias. Normalmente a gente está fazendo controles aí entre 20 e 30 dias depois da emergência, em algumas situações até antes do perfilhamento, mas é importante a gente verificar qual herbicida a gente está aplicando nessa fase. Mas a mensagem que eu queria dizer para vocês é a seguinte: a planta daninha também no trigo a gente controla cedo para evitar a mato competição, e a gente controla cedo para controlar a planta daninha pequena. A partir do momento que você começa a jogar essa momento de aplicação para mais tarde aqui, ó, provavelmente algumas plantas daninhas vão estar fora de estágio e você também não vai controlar. Então, de uma maneira geral aqui, não, obviamente só para a gente deixar um norte, não sendo generalista, mas em torno aí de 30, 35 dias após a emergência, onde a gente já deveria na maioria das situações, já está fazendo esse manejo de plantas daninhas na cultura do trigo. Depois dos 42 dias, aí, se eu atrasar o meu controle, mesmo tendo herbicida eficiente, eu estou perdendo quase 90 quilos, 80 quilos de trigo, eu estou perdendo por semana, né, de atraso nesse controle. E mais um dado aqui, só para ilustrar, o quanto a aveia é importante na mato competição, né? Uma planta de aveia por metro quadrado reduz, em média, 9 quilos por hectare de trigo, né? Então, se eu tiver uma infestação de 20 plantas por metro quadrado de aveia, competindo com um trigo aí, a gente tem 300 plantas por metro, se eu tiver 20 plantas de aveia competindo com o trigo nessa situação, é só fazer 20 vezes 9 aí, já vai dar quase 200, 300 quilos de trigo numa infestação que não é muito alta. Então, planta daninha em trigo a gente também maneja no início. Azevém, né? Azevém hoje, sem dúvida nenhuma, é a principal planta daninha que a gente tem para controlar no trigo, com os maiores desafios. E dentro de um cenário que nós estamos vivendo hoje, eu diria que em algumas situações está bem complicado controlar a azevém, né? Então, a gente tem que lembrar, a azevém foi a primeira planta daninha com resistência a glifosato no Brasil, lá em 2003. Então, só queria mostrar aqui o quanto é importante a gente identificar e sempre reforçar a importância do estágio da planta daninha com relação à aplicação, né? Então, aqui a azevém perfilhado, então veja aqui, testemunha, glifosato não faz nada porque é resistente, e aqui usar um DIN, usar um FOP, ó, 100% de controle. O azevém foi para emborrachamento, pensando aí, né, quem vai matar azevém para plantar milho, para plantar soja, né? O glifosato não faz nada, aqui tem o DIN e veja que o FOP aqui já começa a sobrar azevém, né, porque ele não é tão bom do ponto de vista nesse estádio aqui. E se for para o azevém florescendo, ó, basicamente todo o nosso manejo hoje de azevém, se a gente pensar, veja a pressão de seleção que a gente está colocando nos DINs aí, né? Basicamente clitodin, né, por essa performance, mas a pressão que a gente está colocando, expondo esse produto é muito grande, então a probabilidade de a gente selecionar, como já selecionou, né, biótipos resistentes também a inibidor da CCase é muito grande. Então, só para mostrar a importância da gente entender o estágio da aplicação para escolher a ferramenta correta para controlar, né? Então, às vezes está aplicando um FOP aqui nessa situação, acha que o azevém é resistente e, na verdade, você aplicou um FOP num estágio de aplicação inadequado para esse grupo de herbicidas. Então, esse é um ponto bastante importante.
A Austrália, só para mostrar para vocês, o principal problema na Austrália é a azevém. Lá o azevém é resistente a 7 mecanismos de ação, inclusive paraquat. Então, aqui, muitos herbicidas pós-emergentes na Austrália não funcionam. Isso aqui o pessoal coloca aletas de plástico no final da saca-palha da máquina para enleirar a palha de trigo e depois mete fogo para controlar a semente de azevém, porque não consegue mais controlar com herbicida. Tem essa máquina também que eles adaptaram, também colocam no saca-palha da máquina, né? E aqui passa a palha que está colhendo trigo com semente de azevém, e aqui tem um moedor de semente de azevém, né? Com uma eficiência de 90%, então sobra ainda 10% de azevém. Então, esse é só como é que está se controlando a azevém em alguns países, vamos dizer assim, de primeiro mundo, porque os herbicidas já, né, perderam essa questão aí, essa luta para resistência. O iodosulfuron, que foi um herbicida importante na cultura do trigo, né, por ter essa eficácia não só em folha larga, mas também em azevém. Eu só queria mostrar, a gente está usando o iodosulfuron desde 2004, né, nos primeiros anos, os primeiros 10 anos aí, com boa performance, e aí nos últimos anos, o que aconteceu com a performance do iodosulfuron? Caiu. Por quê? Porque a gente começou a selecionar biótipos resistentes a esse grupo de inibidores de LS, que também o Fernando conversou com vocês lá. Então, aqui só para mostrar um azevém resistente, isso aqui é 22 vezes a dose de registro de iodosulfuron, não fez nada que um azevém suscetível. Então, isso aqui é comum hoje a gente encontrar no campo, principalmente dentro da cultura do trigo, regiões onde o inibidor de LS já não controla mais azevém dentro do trigo. E inibidor de LS, se a gente pensar dentro da cultura do trigo, é um grupo de herbicidas bastante importante para manejar essa planta daninha. Então, hoje, basicamente, a gente já tem biótipo resistente de azevém a CCase, isso aqui é azevém resistente a CCase, azevém resistente a LS, azevém resistente a glifosato e PSPS. O Fernando já mostrou também, né? Nós não temos ainda a combinação de resistência múltipla, tripla, né? Mas nós já temos as combinações EPS com LS ou EPS-PS com a CCase e a CCase com LS. A gente só não tem a resistência tripla, mas é uma questão infelizmente, de tempo. Mas o cenário hoje, em muitas regiões, é que a gente já tem essa resistência múltipla, né? É distribuída, obviamente que as áreas com azevém resistente a glifosato são maiores, mas LS e CCase vem crescendo. E esse grupo aqui, esses dois grupos são muito importantes para a gente manejar azevém dentro do trigo. Isso aqui é outra foto que eu queria mostrar para vocês, a importância do paraquat no azevém. O paraquat foi banido, então veja que a gente aplicava paraquat no azevém e zerava. Quando eu não tenho mais paraquat, o glufosinato dá uma queimada, mas veja que sobra muito azevém. Isso aqui, se eu voltar daqui 10 dias, isso aqui vai estar tudo verde, porque rebrota, e isso aqui é de 4. Então, do ponto de vista de opções, a saída do paraquat foi terrível do ponto de vista de manejo para azevém. Se a gente pensar em buva, pensar em amargoso, pensar no caruru, o glufosinato de 4 até substitui o paraquat, mas no azevém nós não temos substituto. E um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, né, que aconteceu esse ano, entrou pré-emergente no trigo, né? E se eu tiver a planta emergida, pode ser cabelinho de azevém, né? A ideia era associar um herbicida de contato para controlar essa planta de azevém já emergida. E os trabalhos ficaram claros que Finale e Reglone, mesmo em azevens aplicado antes do perfilhamento, também não controlam azevém. Então, isso é um ponto de atenção muito importante, que a gente não está conseguindo mais zerar esse azevém no dia do plantio do trigo. E isso é importante do ponto de vista também para a utilização de pré-emergente. Tá? Então, a saída do paraquat aí foi um ponto bastante negativo, né? E isso só vai trazer mais problemas para nós, porque aí a nossa pressão de controle está nos inibidores associados, a gente não tem um outro herbicida alternativo para controlar. Então aqui só para mostrar que isso aqui é tudo paraquat no azevém, ó, 80, paraquat, tudo níveis de controle acima de 80, 90%, aplicado em azevém perfilhado. 40 dias depois da aplicação, vejo que Reglone e Finale está zero. Por quê? Porque rebrota tudo, ele queima e rebrota tudo. Então, nós não temos hoje alternativa de produto de contato eficiente em substituição ao paraquat no manejo de azevém, tá?
Um novo cenário que chegou esse ano para alguns foi a utilização do herbicida para emergente, então isso faz sentido porque nós não já estamos vivendo com resistência de azevém, né, inibidor da LS, CCAs. Então, como é que eu trabalho com pré-emergente em trigo, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho desse benefício, né, e qual é o sentido da gente utilizar pré-emergente em trigo. Então, aqui está um trigo sem a utilização de herbicida residual e aqui com residual no dia do plantio, né? Então, dá para ver aqui o azevém no meio do trigo e aqui eu não vejo azevém no meio do trigo. Então, um ponto importante é que os pré-emergentes, né, entraram no mercado hoje para resolver um problema de azevém que já tem problema de resistência múltipla. Então, o benefício do pré-emergente é você diminuir esse fluxo de azevém que vai emergir no trigo e, obviamente, fazer com que a probabilidade do teu pós-emergente funcione depois dentro da cultura do trigo. Basicamente, a gente tem hoje registrado trifluralina, né? Essa dose varia muito em função da matéria orgânica. A trifluralina tem uma série de dependências, né? Principalmente de umidade e chuvas após a aplicação. Ela é fotodegradável. Um ponto importante de usar trifluralina é a seletividade ao trigo, tem que ser no plante e aplique. Tem performance no azevém, mas tem um residual curto. Então, tem algumas características importantes que a gente precisa conhecer da molécula para poder utilizar na cultura do trigo, né? Chegou o Yamato, né, um produto novo no Brasil, também é dependente da umidade, tem uma seletividade boa, tem uma performance boa em azevém e supressão de aveias, mas eu volto a insistir, né? Pré-emergente precisa de umidade, né? Se você não tiver umidade, a performance cai. Então, aqui só para mostrar fotos dessa safra agora, né? Tirei alguns dias atrás dos ensaios, a testemunha, o Yamato aqui, né? Sem azevém e aqui uma trifluralina, né? Então, dar essa dianteira competitiva aí para eu poder aplicar meu pós-emergente numa condição melhor. Então, só para mostrar alguns dados de controle, né? Vejam aqui o Russaro Topic, né? Normalmente utilizados numa área que eu não usei pré-emergente, entregando em média nem 80% de controle, que é o padrão nosso, né? Então, aplicar só o pós-emergente para controle de azevém, entregando 80%. E se fizer só o pré-emergente aqui, ó, seja Premerlin, ó, ou seja Yamato, e não fizer nada na pós-emergência, veja que a Premerlin me entrega 40% de controle e o Yamato me entrega 60%. Em algumas situações pode chegar a 90%, mas em algumas situações pode chegar a 50%, dependendo da condição que eu aplico. Agora, a associação do pré-emergente, né, principalmente o Yamato, eu complemento com o Russaro com o Topic, eu saio de 70, ó, não usei pré, vou para 90. E se eu não fizer complementação, ó, fizer complementação, eu saio de 60 para 90. Então, um ponto importante que eu queria reforçar para vocês aqui, que é a utilização de pré-emergente, então, vai evitar a mato-competição, vai facilitar o manejo de plano daninha, vai criar uma janela de aplicação mais flexível do ponto de vista de estádio de aplicação, que é extremamente importante para a azevém, e é uma estratégia fundamental no cenário de resistência, tá? Então, é criar uma flexibilidade com segurança, tá? Um ponto importante, ó, a utilização do herbicida pré-emergente não vai retirar a aplicação de pós, né? Isso é uma expectativa que a gente tem que deixar bem claro. Quem usar pré vai precisar complementar com pós. Vai ser a exceção não precisar complementar, mas a regra vai precisar complementar. Só que a probabilidade desse pós-emergente entregar controles acima de 95% aumenta muito. Então, o pré não retira, mas flexibiliza essa aplicação do meu pós-emergente. E outro ponto importante que a gente tem que começar a refletir é que só faz sentido usar pré-emergente enquanto os pós-emergentes funcionam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que os pós-emergentes não funcionarem mais, o pré-emergente não vai dar conta sozinho. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa discutir e reforçar tudo que o Fernando falou, que a gente tem que ser um pouco mais proativo. Então, a gente utilizar pré-emergente agora, nós vamos dar sobrevida aos pós-emergentes. A partir do momento que os pós-emergentes morrerem, o pré-emergente não vai dar conta sozinho, né? E eu vou continuar com o mesmo problema. Então, só faz sentido, gente, por incrível que pareça, eu aplicar pré num cenário onde os pós funcionam, porque o pós é chave dentro do ponto de vista de manejo de plano daninho.
né? Então, isso aqui é extremamente importante a gente ter isso no nosso radar, né? Falar um pouquinho da aveia, na região quente a aveia, né, tem a avena estrigosa, a avena fato, que é a aveia selvagem, que já tem problema com o inibidor da cistease. A gente não tem muita opção para manejar a aveia no trigo. Os pré-emergentes, de uma maneira geral, que eu acabei de citar e os que estão vindo, não têm boa performance em aveia, vão ajudar na supressão e talvez melhorar a performance do pós-emergente. Mas aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção, um Russar poderia também ser um Triceia, eles são bons controladores das aveia, mas não são de aveia. E uma possibilidade bem interessante hoje para controlar, além de controlar as aveia e controlar a aveia, né, mesmo sendo inibidor da LS, mas pensando em aveia, é trabalhar com Raptor, que é Imazamox, né, mas eu só posso aplicar isso em trigo Clearfield, né? Se eu aplicar Raptor num trigo não Clearfield, eu mato o trigo. Então, são poucas opções, é mais uma aí que talvez seja interessante, dependendo se você tem problema de resistência de aveia fato para inibidor associado, basicamente Topic, né? Então, aqui só para mostrar a aveia preta, as doses de Raptor, comparado com Topic. Então, 12 inibidores de LS, se a gente comparar com Russar e com Triceia, o Raptor tem boa ação também em aveia, mas volto a frisar que eu só posso usar Raptor em trigo Clearfield, não posso usar em trigo não Clearfield. Nabo é outra planta daninha com problema, com resistência a inibidor de LS, vem crescendo. Então, aqui, ó, testemunha, 24 gramas de Alai não fazendo nada, e aqui 1,2,4-D, né? Então, a resistência que eu tenho do nabo é uma resistência cruzada a todos os inibidores de LS. Então, se eu aplicar o Russar, Triceia ou Imazamox, Raptor, eu não vou controlar. E, basicamente, hoje nós vamos discutir algumas alternativas pensando em controlar nabo resistente a inibidor de LS. Um ponto que eu queria chamar a atenção é as condições climáticas que a gente tem no inverno, né? Normalmente a gente tem temperaturas baixas, é a época do ano mais seca, falta luminosidade, os dias são mais curtos, né? Então, a condição do ponto de vista climática para a tecnologia de aplicação não são as mais favoráveis quando a gente pensa em aplicar herbicida no inverno. E aqui eu queria chamar um ponto bastante importante para vocês, nós estamos um trabalho já há um bom tempo, mas aqui eu tenho 2,4-D na formulação éster e na formulação amina. Até 2003 no Brasil, a gente só trabalhava com formulações éster, né? Tinha o deferon e o esteron. Qual era o problema dessa formulação éster? Que ele era volátil, tinha problema de volatilidade dessa formulação, e aí, obviamente, tinha problema maior de deriva. E aí, em 2003, se proibiu de utilizar 2,4-D éster no Brasil. E aí a gente teve que ser... a única formulação que a gente tinha disponível, então, era a 2,4-D amina. Então, o Brasil hoje, basicamente, trabalha só com 2,4-D amina. Os Estados Unidos e a Argentina continuam a trabalhar com 2,4-D éster. E a formulação amina, pessoal, é muito mais complicada do ponto de vista de absorção via folha do que era o 2,4-D éster. Então, eu só queria mostrar para vocês aqui, quando eu apliquei 2,4-D éster versus amina, às 6 horas da manhã, que eu tinha uma temperatura de 7 graus, e aqui, ó, meio litro até 1,5 litro por hectare, vejo que meio litro, que era a dose que a gente trabalhava de 2,4-D éster, ó, já me dava 100% de controle do nabo. Vejo que a formulação éster, ó, independente da dose, nessa condição de temperatura baixa, os níveis de controle 100%. Se eu pegar a mesma dose do 2,4-D, né, aplicar meio litro, vejo que nessa condição 10%, 47%, 1 litro, 60% de controle, eu só tive controle com 1,5 litro. Então, isso mostra que, dependendo da condição, principalmente temperatura baixa, no início da manhã, isso vale para a buva também, a formulação amina é extremamente delicada e sensível à condição climática. Quando eu vou aplicar às 10 horas da manhã, que a minha temperatura já está 12 graus, vejo que eu não tenho diferença de 2,4-D éster e 2,4-D amina. Por quê? Porque eu já melhorei a condição, principalmente para essa planta absorver mais 2,4-D. Então, vejo que numa condição aí, 10 da manhã no inverno, com temperaturas aí superiores a 12 graus, eu já não tenho diferença da formulação éster para amina. Às 2 da tarde, com temperatura 20 graus, ó, não tem diferença da formulação. Agora, se eu aplicar lá às 6 horas da tarde, mesmo a temperatura esteja tendo 14 graus, mas eu já começo a não ter luz, né, porque os dias são mais curtos, veja a diferença de performance da formulação extra que nós tínhamos e não temos mais,
e da formulação amina, 1,5 litro me dando 30% de controle. Então, muita gente pergunta se a gente já tem problema de nabo resistente a 2,4-D no Brasil. Ainda não temos, isso não significa que não possa ter, mas falhas de controle de nabo por 2,4-D pode ser muito em função da condição que você aplicou essa formulação amina, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, a formulação amina que nós temos é bem inferior à formulação extra que nós tínhamos no passado do ponto de vista de absorção, e isso, né, a gente precisa estar mais atento a essa tecnologia de aplicação, principalmente as condições. Se eu pegar aqui a nabo, se eu pegar lá e Russar 2,4-D, quais foram os melhores horários durante o dia, né? Obviamente, observando a temperatura e luminosidade, mas foi entre as 10h30 e até 1h30 da tarde. Quando eu aplico muito cedo ou quando eu aplico muito tarde, eu tenho perda de eficiência, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Eu apliquei a lye, ó, de manhã, temperatura de 6 graus e a umidade relativa estava 77%. Eu não tive controles acima de 70%, ó. Isso numa condição de seca prolongada. Quando eu apliquei à tarde, que eu tinha 17 graus, mas a umidade relativa estava 30%, eu tive níveis de controle altos. Então, um ponto que a gente tem que estar atento no inverno é que temperatura é mais importante que umidade relativa. Eu não estou dizendo que umidade relativa não é importante, mas temperatura é mais importante, principalmente temperatura abaixo de 12 graus, do que umidade relativa. No verão, isso se inverte. A umidade relativa tem um peso maior na tecnologia de aplicação. Então, é importante, às vezes, vou aplicar cedo porque está seco, né, para aproveitar o orvalho, mas dependendo da temperatura que você vai ter, você não pode ter sucesso. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento a tudo isso para poder tomar a melhor decisão. Isso aqui é trigo, né? Veja que está com fito, ela está todo encebolado. Isso aqui é fito de 2,4-D, aplicado antes do perfilhamento. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, pense o seguinte, inibidor de LS não funciona mais, e agora só auxina. E normalmente as infestações de nabo, e aí eu vou colocar até de soja, que a gente planta trigo sobre soja, as infestações ocorrem antes do perfilhamento do trigo. Como inibidor de LS eu não posso mais aplicar porque o nabo é resistente, eu quero fazer o controle, né, porque eu quero evitar mato competição. Mas se eu aplicar 2,4-D muito cedo no trigo, antes do trigo perfilhar, eu vou ter esse tipo de sintoma. Ele vai encebolar, vai retorcer espiga, né? E aí vai me comprometer em produtividade. Veja aqui, ó, o 2,4-D, quando eu aplico antes do perfilhamento, ó, 5.000 quilos, a testemunha 6.000 quilos. Então, um ponto importante que acaba engessando um pouco os nossos manejos nesse cenário de nabo é que eu não posso fazer aplicações muito cedo de 2,4-D no trigo. Eu só posso fazer aplicações de 2,4-D no trigo no final do perfilhamento, até emborrachamento eu posso fazer sem problema nenhum. Então, isso vai um pouco na contramão do que a gente acabou de falar, né? Que planta daninha a gente controla cedo no trigo, mas 2,4-D eu não posso entrar cedo no trigo, porque eu afeto muito a questão de seletividade e tenho perdas significativas de produtividade quando eu aplico o 2,4-D muito cedo na cultura do trigo. Quais seriam as outras opções para controlar a nabo no trigo? Então, aqui saiu o registro do HIT, né? Então, vejo que HIT, tanto isolado como associado a algum herbicida, para nabo aí em torno de 4 a 6 folhas e tem uma boa performance de controle de nabo, né? Seria uma opção, é uma opção para controlar nabo. A questão só é que o HIT, né, dá fito no trigo, né? Então, 7 dias depois da aplicação, você vai ver necrose, né? Que é esse tipo de sintoma aqui, né? Recupera, né? Mas é uma fito aí que o produtor talvez não esteja acostumado para ver. A gente colheu, não dá diferença de produtividade essas fitos, mas um pouco um tema importante que veja que se eu associar HIT com óleo, por exemplo, aqui com MES, a fita é muito maior do que eu não associar um adjuvante ou colocar um não iônico. Então, é muito importante, quem for trabalhar com saflofenacil, né, verificar muito a questão do adjuvante, principalmente de condição de aplicação orvalho, né, para mim não potencializar essa fita, que essa fita é muito maior do que essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Estou aqui falando de quase 50% de fito. Tá? Outra alternativa que a gente teria para nabo é metribuzin, o Sencor. Ele tem registro para a cultura do trigo na pós-emergência, né, 300 ml por hectare. Vejo que entregando no controle também
bastante interessante para a nabo. Então, vejo que a gente está falando de produtos aí de mais de 40 anos aí, que pode ser uma alternativa. A questão também do Sencor, assim como o HIT, é a questão de fitotoxicidade. Então, tem que ter um pouco de cuidado, mas seria mais uma alternativa que a gente teria para controlar nabo. E uma outra que me veio na memória aqui, que também é possível aplicar no trigo bem seletivo, é a Basagran. Né? A Basagran tem boa performance em nabo e é bem seletivo, a questão só é o custo. Então, essa questão de nabo aí, eu queria só reforçar para vocês, a gente tem boas opções, a gente só tem que ter cuidado com relação à seletividade e momento de aplicação, mas nabo é uma planta daninha que vem incomodando bastante nos nossos trigos aí. Só reforçar que está vindo soja tolerante a dicamba e A24D, então imagine agora essa soja tolerante a 2,4-D dentro da cultura do trigo, né? Então isso vai ser um complicador. Soja normalmente vem no início do desenvolvimento do trigo, então eu não, dependendo da auxina, eu não vou poder aplicar. Então, eu quis só chamar a atenção aí que está vindo essas sojas que vão ter tolerância à auxina, que são herbicidas importantes aí na cultura do trigo. Milho também só queria para fechar a questão do milho, né? A gente viveu um problema sério de cigarrinha na última safra. A gente tem milho praticamente o ano inteiro e provavelmente a gente vai ter milho antes do plantio da soja agora, mas a gente também tem milho, né, que sai da safra de verão antes do plantio de trigo. O primeiro fluxo vem de semente, mas pode vir de espiga, então é um ponto de atenção a gente fazer bons manejos de milho voluntário na entre safra também, não só do ponto de vista de mato competição, mas também para diminuir ponte verde de cigarrinha. Né? Basicamente, a gente usa inibidor da SCase, existe diferença entre DINs e FOPs, e vejo que quando o milho fica maior, né, os DINs, né, ficam inferiores aos FOPs. Então, também tem que entender qual melhor ferramenta, dependendo do estágio da aplicação, para controlar esse milho voluntário. Então, aqui, só para a gente finalizar, foi assim que nós enxergamos plantas daninhas nos últimos anos, né? O glifosato fez isso, não precisa mais identificar a planta daninha, não precisa ver mais estágio, e todos os problemas de resistência que estão acontecendo fizeram a gente voltar a enxergar a planta daninha, né? Então, tá aqui a buva, tá aqui a corda-viola, tá aqui o papuã, tá aqui o leiteiro, então a gente ficou obrigado a enxergar de novo a planta daninha pelos problemas que a gente teve. E aí, o que eu queria dizer para vocês só é que quem resolve o problema de resistência são pessoas e não são herbicidas. Então, eu parabenizo aí a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Camorão de trazer esse tipo de evento, né? Porque o que vai fazer diferença é informação, é conhecimento. Então, quem vai resolver o problema de resistência, seja de planta A ou B, ou quem vai construir o manejo de plantas daninhas são pessoas e não são herbicidas. Então, é com essa mensagem final que eu queria finalizar a minha apresentação. Beleza, gente? Obrigado aí. Desculpe o inconveniente de não ter o som no final aí. Ok? Obrigado. Ok, obrigado, professor. Excelente Só... apresentação, bastante focada aí no dia a dia, na prática, né? Muito legal essa última abordagem do senhor aí sobre quem vai resolver os problemas de planta daninha são as pessoas. Acho que o caminho é esse. Falar com o pessoal que nós temos uma mesa redonda no final, então encaminhe aí no chat as perguntas, ok? Para a gente fazer um debate final, um debate final, a partir das 11h10, 11h15. E parabéns de novo, professor, pela palestra.